mas tô vendo que o pessoal aí já tá voltando. Então olha só, galera, você já deve ter ouvido alguma história algum tempo atrás, há muitos anos atrás, e uma história que foi inesquecível. Aquela história que conectou você, que criou uma conexão com você, e provavelmente você também já ouviu uma história, talvez ontem, talvez hoje, talvez na semana passada, que se eu te perguntar, ou se alguém te perguntar qual foi ou como foi a história, você nem lembra direito. E por que isso acontece? Por que você consegue se lembrar de uma história que você ouviu há 10 anos, há 20 anos, há 8 anos, uma novela, um seriado, um filme, e de repente um filme que você assistiu ontem, que você assistiu hoje, você nem lembra o título, você nem lembra quem foi o ator, a atriz, o nome do personagem. Por que isso acontece? Não é uma pergunta interessante? Não é uma pergunta curiosa? E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos 50, 60 minutos. Eu vou trazer para vocês um conteúdo que, se você prestar atenção, se você colocar 50% em prática do que você vai aprender essa noite, você vai começar a se transformar, você vai começar a ser mais relevante. E quando eu falo relevante, eu me refiro à comunicação, ou seja, você vai conseguir impactar mais, você vai impactar melhor as pessoas que te ouvem, as pessoas que te leem e as pessoas que te assistem. Será que é relevante? Será que é importante? Será que vale a pena você, quando abrir a boca, as pessoas falarem: uau, ele está falando, ela está falando, e você conseguir conectar a pessoa a você? E quando eu falo sobre contar uma história inesquecível, eu não estou me referindo apenas a você contar a sua história de vida, não. Eu estou me referindo a qualquer coisa. Então, se eu fosse você, eu pegava essa setinha que tem aí nessa live e começava a convidar um monte de gente. Convida pessoas que precisam aprender a se comunicar melhor. Hoje nós estamos no nosso... Que dia hoje? É quarta? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Estamos no 5º dia da semana da oratória. E eu tenho certeza que, se você está acompanhando, se você está conectado, você já aprendeu muita coisa, já viu muito depoimento, já leu muita coisa, já participou de live, já ouviu performance de pessoas extraordinárias. E eu tenho certeza que isso tudo está te agregando bastante. Então convida a galera, porque hoje vai ser muito forte. A primeira coisa que você precisa fazer ao se apresentar, ao contar uma história, a primeira coisa, você precisa quebrar o gelo e criar conexão. Mas, Isaac, o que é quebrar o gelo? Olha, quando você começa uma apresentação, geralmente as pessoas elas ficam meio que distantes. Elas ficam meio que sem querer se doar, sem querer se conectar. Elas não sabem quem é você. Elas não sabem o que você vai falar. Elas têm as suas crenças, elas têm os seus bloqueios, os seus desafios, os seus filtros e os seus julgamentos. Então a primeira coisa que você precisa fazer para se conectar, para contar uma história inesquecível é: faça conexão, crie energia e faça interação. Isaac, dá um exemplo, vamos dar exemplos. Você vai começar uma apresentação, você tem ali 50, tem 70 pessoas, tá todo mundo assim meio que com cara de desconfiado. Pega o microfone ou sem microfone, pede para todo mundo levantar, coloca uma música, pede para as pessoas fazerem massagem uma nas costas das outras, pede para virar ao lado e fazer mais massagem, pede para se espreguiçar, pede para a pessoa ela levantar do lugar dela e abraçar 3 pessoas que ela não conhece, pede para ela abraçar a pessoa do lado, enfim, cria uma interação. E talvez você que esteja me assistindo agora deva estar pensando assim: eu já fui para uma apresentação muito bacana que eu me lembro, onde a pessoa fez isso. Eu já fui para um lugar que eu me sinto muito bem, onde as pessoas fazem isso, a igreja faz muito isso.
Grandes palestrantes fazem muito isso. Então a primeira coisa que você precisa fazer é criar conexão, é criar energia. Isaac, como que eu crio energia? Você cria energia com movimento. Então você precisa fazer as pessoas se movimentarem, falarem, quebrarem o gelo. Quando a gente vai para um filme, o início de um bom filme, ele não cria uma energia, ele não vem com ação, ele não vem com algo forte. Comece a lembrar dos filmes que marcaram você. Comece a lembrar das apresentações que você gosta ou gostou de ouvir, que você lembra. Não tinha ali uma grande conexão no início? Então, quando você for se apresentar, quebre o estado. Isaac, por isso que quando você começa a live, você coloca aquela musiquinha e você fica fazendo aquela dancinha ali, e bate palmo pro lado, e bate palmo pro outro. E quando eu vi uma apresentação sua de negócios, tá? Você colocava as pessoas para fazer um karatê na outra, fazendo uma massagem, e faz uma brincadeira, e pergunta se está frio, e pergunta se está quente. É por isso. Sim, é por isso. É exatamente por isso. Você precisa criar energia. E de novo, você só cria energia gerando movimento. É isso que faz a energia ser criada. Criou energia, a gente vai para o próximo passo. E qual que é o próximo passo? Você precisa criar uma pergunta ou uma reflexão de efeito. Eu vou repetir. Você precisa criar uma pergunta ou uma reflexão de efeito. Por exemplo, se você vai falar sobre suplementos, você pode perguntar para a plateia: qual que é o seu maior patrimônio? Ou existe alguma coisa mais importante do que a sua saúde? Se você vai fazer uma apresentação de uma oportunidade para pessoas operarem na Bolsa de Valores, você pode fazer a seguinte pergunta: será que é interessante ganhar dinheiro do conforto de sua casa? Se você vai fazer uma venda de um serviço de coaching, você pode iniciar com a seguinte pergunta: se você conhecesse mais e melhor a sua mente, as suas emoções, você não estaria em um lugar, em uma posição melhor, ou com mais dinheiro, ou com mais saúde, ou com qualquer outra coisa? Enfim, você precisa criar uma frase, uma reflexão que vai conectar ao final da sua história. E essa pergunta, essa frase, perceba que você criou energia alta. Quando você faz essa reflexão, você traz uma energia para um estado reflexivo. E sempre, quem já fez os meus cursos sabe, sempre que você quebra o estado emocional, você reconecta a atenção das pessoas. Por isso que é muito importante você falar rápido, com muita energia, e de repente começar a falar mais pausado. Porque quando você cria reflexão, cria energia, cria um drama, cria um romance, você começa a conectar muito mais a atenção das pessoas. Então, assim, o segundo passo é você fazer uma pergunta ou uma reflexão. Pode ser uma pergunta retórica? Pode ser uma pergunta retórica. Mas é importante você criar, você lançar uma frase que vai conectar lá no fundo. Por exemplo, você é uma pessoa que sofreu muito na sua vida, vem de uma família pobre e é muito bem sucedido. Você pode lançar a seguinte frase: hoje eu estou muito feliz, é muito fácil eu estar aqui conversando com vocês, mas nem sempre foi assim. E ali você soltou uma reflexão, entende? Ou se, por exemplo, você tinha pânico de falar em público, você tinha muito medo de falar em público, e de repente, hoje você fala super bem, e você fala: hoje é muito prazeroso estar aqui na frente de vocês falando, mas nem sempre foi flores. Essa é a segunda parte da construção da sua história, de uma história que vai ser inesquecível. A terceira parte, você se apresenta. Percebe que eu não coloquei a apresentação no início? Primeiro, eu criei energia. Segundo, eu trouxe uma reflexão.
para as pessoas que estavam muito eufóricas, elas se ligarem, elas se conectarem. Caraca, o que esse cara vai falar? Caraca, o que essa mulher vai falar? O que vai sair daí? Terceiro, eu me apresento. E nessa terceira parte, eu preciso que vocês entendam mesmo como se apresentar. Aqui, nessa terceira parte, é onde você vai continuar uma trajetória de sucesso, onde você pode estragar tudo. Então eu vou ficar pelo menos uns 10 minutos falando sobre como se apresentar. Quando você se apresentar, você não pode arrotar a arrogância. E muita gente, principalmente as pessoas que ficam muito nervosas no palco, elas acabam se apresentando em um tom de muita superioridade, em um tom de que é sabichão, em um tom que é sabichona. E quando você se apresenta com muita arrogância, quando você se apresenta se distanciando do seu público, com o nariz muito empinado, e olha que meu nariz é grande, viu, gente? Então de nariz eu posso falar. Então quando você coloca o nariz muito para cima, você se desconecta da sua plateia. As pessoas percebem que você está arrogando algo. Então, cuidado com a arrogância. 2, cuidado com a supervalorização de coisas que não são tão valorizadas. Como assim, Isaac? Me explica, porque agora você deu um nó na minha cabeça. Exemplo, você é um estudante de direito e tem ali na plateia advogados, tem juízes, tem promotores, tem pessoas que já formaram em direito, e você está lá, porque eu sou estudante de direito, porque eu sou estudante de direito. Cara, você é um abestalhado falando, porque se você está falando para pessoas que têm mais autoridade do que você em uma determinada área, não construa uma autoridade, sendo que você não é autoridade naquela área, tá? Então, tomar muito cuidado e calibrar quem está te ouvindo. Ou, por exemplo, você fala inglês fluente e você está falando para pessoas que todas elas também falam inglês fluente, ou a maioria fala inglês fluente. E você não, porque o meu nome é Isaac Santos, eu sou uma pessoa que fala inglês fluente. Você tá, é isso? Eu vou levantar agora, porque inglês fluente todo mundo aqui fala. Então, não cometer a arrogância, tomar consciência que tipo de promoção você vai fazer para você, e seja específico como você pode construir uma autoridade criando simpatia, criando empatia, mantendo uma boa energia entre você e a plateia, tá? Isaac, vamos dar exemplos. Eu gosto de exemplos, porque quando você traz assim meio que na teoria, fica difícil de eu entender, não tem problema, tá? Eu vou dizer para vocês como que geralmente eu me apresento. Eu me apresento como trainer em programação neurolinguística, formado pelo Dr. Richard Bandler, que é o co-criador da PNL no mundo. Hoje no Brasil, mais ou menos, umas 20 pessoas têm esse nível de formação que eu tenho. Essa formação foi lá nos Estados Unidos. Além disso, eu tive a oportunidade de participar de uma imersão com o maior coach do planeta, que é o Tony Robbins. E também isso foi lá em Londres, foi na Europa. Isso somado a praticamente 1 hora de estudo todos os dias por 5, 6 anos em uma aplicação prática da PNL e do coaching na minha vida, curando minha ansiedade, o estado de ansiedade que eu tinha, parando de roer unha, emagrecendo de 105 quilos para 82 quilos e formando mais de 300 alunos em practitioner em PNL, ajudando centenas de pessoas a se curarem de fobia de rato, de altura, de falar em público, de barata, de... Cara, tudo que é fobia você pode imaginar. A gente já ajudou pessoas. Esse sou eu, entende? Eu não estou arrotando ser o melhor, mas eu estou me posicionando. E é muito importante, a gente vai ficar aqui mais uns 5 minutos falando sobre isso, porque eu preciso que você entenda isso. Você precisa ser cirúrgico na sua apresentação pessoal. Você não pode arrogar, e você também não pode passar despercebido, e não pode ir por um caminho
onde você acredite que aquilo é o máximo e tenham pessoas que estão te assistindo no mesmo nível ou no nível acima. Então, toma cuidado. E aí eu amo dar exemplos, porque eu já ensinei isso aqui para muitas pessoas e algumas pessoas me falavam assim: Isaac, e no meu caso? Eu sou um estudante de administração, nada contra, tá? Não me formei em nada, eu não ganhei muito dinheiro ainda, como que eu posso conectar alguém? E essa é uma excelente pergunta, porque provavelmente pode ter alguém aqui na sala numa situação parecida. Contando ainda um pouco da minha história, eu fui morar nos Estados Unidos com 19, 20 anos de idade, fui para lá sem falar nem hi, nem bye, não falava nem oi, nem tchau, fui com $700 no bolso, catei lixo, entreguei pizza, sempre tive uma visão positiva de futuro, sempre acreditei que iria ser bem sucedido, montei minha primeira empresa lá, ganhei muito dinheiro, montei uma segunda empresa aqui no Brasil, onde com 100 mil reais, 50 para 100 mil reais, nós montamos a maior rede de suplementos do norte e nordeste do país. Nós aglomeramos 33 mil consultores trabalhando com a gente. Depois eu vendi essa empresa para um grupo de São Paulo e Brasília. Então, essa é a minha história resumida, sem arrogar e sem deixar que as pessoas saibam que quem está falando tem autoridade para estar falando, tá certo? Isso é muito importante. Mas voltando ao que eu estava dizendo, tá, Isaac, no meu caso eu sou um estudante, não ganhei muito dinheiro, não fui para os Estados Unidos, tal. O que eu posso falar? Você pode contar o seu sonho. Se você ainda não é, você pode vender e deve vender o que você será. Isso é muito foda. Olha só, eu vou repetir. Se você ainda não é, você pode e deve vender aquilo que você será. Então, se você é um estudante, se você é uma pessoa que ainda não conquistou muita coisa, você pode falar do seu progresso, porque você, sendo estudante, você não foi, você pode contar que com muita dificuldade entrou em uma faculdade e ganhou algum dinheiro vendendo alguma coisa, e que você tem um sonho, e através desse sonho você fez uma viagem para o estado do lado, para uma outra cidade. Você pode contar, construir a sua autoridade como uma pessoa ingênua, como uma pessoa que é um aprendiz, que já conseguiu enxergar, tem uma boa visão positiva de futuro e está no processo. Isso é bacana, porque hoje é muito mais fácil, lógico, que é muito mais fácil eu contar uma história com 39 anos de idade. Com 28 anos eu fiz meu primeiro 1 milhão. É muito mais fácil, Só que eu conto a minha história desde os meus 14 anos. Porque eu já contava o pouquinho que eu tinha e eu contava tudo que iria acontecer. E muito das coisas já aconteceram e estão acontecendo. Então, resumindo, para a galera que entrou agora, primeiro, não seja arrogante ao se apresentar. Sorria, seja simples, seja natural. As pessoas gostam disso. Dois, não crie uma autoridade onde na área que você não tem autoridade. Por exemplo, eu tenho clientes que são advogados, eu tenho clientes que são estudantes de direito, eu tenho cliente que é psicóloga, eu tenho uma cliente que eu estou fazendo um coach dela, que é psicóloga, e eu consigo conectar com essas pessoas, sem arrogar, sem competir, entende? Então é muito importante você criar, você se apresentar nesse momento. E quanto mais você se conectar, construindo autoridade e sem ser um abestalhado ou um arrogante, porque tem o idiota e o arrogante, os dois são idiotas, mas o arrogante, ele é idiota por arrogar, e o abestalhado, ele não tem nem noção do que ele está falando, entende? Ele está sendo bobo, ele está achando que está por cima, mas ele não está sendo por cima. Porque as pessoas que estão ouvindo ele também têm habilidades, também têm conhecimento, também têm história. E outra coisa, tá? Se você for no perfil inocente, que você ainda não tem muito case, não tem ainda muita estrutura para criar autoridade, e você vai assim como um aventureiro, um sonhador, respeite as pessoas que estão te ouvindo, porque elas também têm sonho. Muita gente só sabe contar a sua história e olhar para dentro e esquece que cada pessoa ali sentada também tem uma história linda para contar. Tem uma experiência de vida que já viveu, está vivendo e vai continuar vivendo, tá certo? Então, muito importante o contar a história. Muita gente se perde aqui,
nesse contar da história. Então, toma consciência, treina a contar a história. E a galera que entrou depois, recapitulando, o ponto 1 foi criar energia, com dinâmica, com brincadeira, com música. O ponto 2, a pergunta reflexiva. E agora, se apresentar. Depois que você se apresenta, agora que é o tremendo, agora é a